do livro Mantras de Vida, de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Proponho a toda a gente um método de vida excelente. Aquele que não se agasta, que não se ilude, que não ofende, que não maltrata. Livro dos Espíritos, a questão 452. É verdade que certas circunstâncias podem desenvolver a dupla vista, a doença, a proximidade de um perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo se encontra às vezes num estado particular que permite ao espírito ver o que não se pode ver com os olhos do corpo. Os tempos de crise, de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação moral, provocam o desenvolvimento da dupla vista certas vezes. Parece que a providência nos dá, em presença do perigo, o meio de conjurá-lo. Todas as seitas e todos os partidos perseguidos oferecem numerosos exemplos a respeito disso. No Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem chama-se Não procure os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procurem os gentios e não entrem nas cidades dos samaritanos. Vão antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares onde forem, preguem, dizendo que o reino dos céus está próximo. É a passagem que está em Mateus, no capítulo 10, versículos 5 a 7. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhe da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus, que já acreditavam no Deus Uno e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel. Isto é, vão semear em terreno já arroteado. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados são para eles o que eram os gentios para os apóstolos, que, pois, a exemplo destes, procurem, primeiramente, fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver nem ouvir e tanto mais resistem, por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro do que a um só que se compraza na treva, porque assim procedendo em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores da causa. Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política.
chegará a sua vez quando estiverem dominados pela opinião geral e escutarem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu redor. Aí julgarão que aceitam voluntariamente por um impulso próprio a ideia e não por pressão de outrem. Depois, há ideias que são como as sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado, pelo que melhor se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras em virtude de um cultivo demasiado intenso. Na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais então em curso, tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras, tem o seu foco em toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião com que se topa em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. E finalizamos com o Parnaso de Além Túmulo. A poesia é de Carmen Sinira. Se chama O Viajor e a Fé. Donde vens, viajor triste e cansado? Venho da terra estéril da ilusão. Que trazes? A miséria do pecado, de alma ferida e morto coração. Ah, quem me dera a bênção da esperança, quem me dera consolo à desventura. Mas a fé generosa, humilde e mansa, deu-lhe o braço e falou-lhe com doçura. Venha ao mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores, pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores.